E você fica com aquela sensação de segurança, um negócio ruim dentro de você. E o ladrão, ele chega assim. Ele não avisa. Se ele avisasse, a gente nem sairia de casa, a gente chamaria a polícia, um segurança, a gente se prepararia. Ele chega sem avisar e quando você menos percebe, ele já entrou, já levou tudo. Jesus diz, eu vou chegar nessa igreja como um ladrão e eu vou pegá-los de surpresa, porque eles não estão mais atentos, eles não estão vigiando, eles estão dando brecha para o pecado, eles estão endurecidos. Tomemos cuidado, meus irmãos, somos salvos pela graça, mas a graça corrige também. O Senhor, na sua misericórdia, mais uma vez avisa a sua igreja, antes de agir com justiça, Ele chama a igreja ao arrependimento. Por isso, do que você talvez tenha que abrir mão, de que pecado talvez você tenha que abrir mão? Algum pecado de estimação, que você gosta bastante, você já até se acostumou com ele. Mas Jesus está olhando para a sua vida e dizendo o seguinte, meu filho, se você quer caminhar comigo, se você quer viver uma verdadeira espiritualidade, se você quer uma vida espiritual robusta, você tem que abrir mão disso. Talvez um namoro que não está sendo santo, talvez um comportamento dentro de casa, uma questão lá fora, não sei. O Senhor é que sabe. Sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Essas coisas aquela igreja precisava fazer, vigiar, voltar à santidade e voltar à palavra. Mas o maior estímulo para que aquela igreja fizesse essas coisas, para ser reavivada, sair daquele estado de sonolência, o maior estímulo é o próprio Jesus que dá, porque essa era a parte dos crentes. É a parte que eu tenho que fazer e você tem que fazer. Não é o outro que vai fazer por nós. Cada um de nós devemos fazer. E o maior estímulo é que a parte de Jesus, a parte que cabe ao Senhor, a parte sobrenatural do processo de reavivamento, Jesus vai fazer. Porque ele aparece aí nessa carta no começo como aquele que tem na sua mão os 7 Espíritos de Deus. E aí é uma alusão, de uma maneira simbólica, ao próprio Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, Ele tem essa plenitude em sua mão, disponível para a sua igreja. É o Espírito de Deus que traz o que nós precisamos, o vigor, a vida, o fervor espiritual. Faz a sua parte, e aquele que tem o Espírito em sua mão, fará a parte dele, revitalizando você, trazendo você realmente para uma vida cristã abundante. Na cidade de Sardes havia um templo dedicado a uma deusa pagã chamada Cibele. E diziam os gregos que Cibele era a deusa da ressurreição. E Jesus está dizendo para aquela igreja o seguinte, olha, não é Cibele, essa falsa deusa, que tem o poder de trazer a vida. Quem tem o poder de trazer a vida para uma igreja morta sou eu, o Rei dos Reis, que está vivo. Sou eu que tenho o Espírito da vida, que posso revitalizar vocês, reavivar vocês, acordar vocês desse estado de sonolência. E assim como em toda a carta, Jesus termina ressaltando as recompensas para os salvos também para motivar a igreja a levar o Senhor a sério, a ser uma igreja fiel e não uma igreja morta, mas uma igreja viva. E as recompensas aqui são: o vencedor será vestido de vestes brancas. Vestes brancas aí, em primeiro lugar, é um símbolo de santidade, santidade perfeita. Aqueles que andam nesse mundo, que procuram viver em santidade, um dia serão revestidos de uma santidade perfeita, porque apesar de eu viver aqui buscando o Senhor, procurando uma vida de santidade, nunca vai ser perfeito, porque eu sou pecador. Mas um dia, o Senhor vai me livrar da presença do pecado em mim, e não mais pecarei. Viverei uma santidade perfeita, completa. Seremos totalmente livres
do pecado. Vestes brancas também na Bíblia é um símbolo de vestimenta usada para uma festa. Quando você vai numa festa muito chique, talvez você tenha que ir vestido apropriadamente, talvez com um smoking em algumas festas de gala. Naquele tempo antigo, para ir numa festa de um rei, você precisava usar uma veste branca, por exemplo. E o próprio rei é que comprava e dava para os convidados aquela vestimenta. E sem aquela vestimenta, os convidados não podiam entrar no banquete na festa. Há uma parábola no Novo Testamento que Jesus fala, compara o céu, quando ele voltar, a chegada dos escolhidos dele no céu, a um grande banquete. Há um rei que convida para um grande banquete as pessoas. E aqueles que tiverem as vestes brancas é que entrarão nesse banquete. Vestes brancas são aqueles que foram revestidos da justiça de Cristo, da salvação de Cristo, foram lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro. E a outra recompensa é que Jesus diz aí: jamais apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome na presença do meu Deus, do meu Pai e também dos seus anjos. Aí Jesus fala da segurança da salvação. O livro da vida, ele é um livro que aparece em Apocalipse, muito ali em Apocalipse ele aparece. No capítulo 17 fala que os nomes escritos no livro da vida foram escritos antes da fundação do mundo. Aqueles que seriam salvos, os seus nomes já foram registrados antes da criação do mundo. O livro da vida aparece também em Apocalipse 20, quando no juízo final as pessoas vão comparecer diante de Deus, diante do grande trono branco no juízo final, e livros vão ser abertos, como se fossem livros da vida das pessoas, que vão ser julgados, como a gente viu aqui, com os adolescentes. E todos aqueles que não tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, mas os que tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, serão salvos, reinarão com Cristo eternamente. Jesus diz que você pode estar seguro, ande com Ele, você não precisa ter medo de perder a salvação, porque não se perde se você é verdadeiramente salvo. Jamais apagarei o seu nome, está garantido. Na cidade de Sardes, quando um cidadão mudava de cidade, de país, o nome dele era riscado do livro da cidade, de registro da cidade. Mas Jesus está dizendo: aqueles que são meus, aqueles que andam comigo, jamais serão riscados do livro da vida do Cordeiro. Aqueles que me confessam diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meus irmãos, que a gente olhe para essa questão, para as recompensas, para aquilo que Cristo preparou para nós. Um dia estaremos com o Senhor na sua glória, e que a gente possa ser uma igreja viva. Não relaxemos. Se você está se acomodando, é tempo de voltar, é tempo de retornar, é tempo de buscar uma revitalização da sua vida cristã, é tempo de reavivamento para a sua vida. Sejamos uma igreja comprometida, fiel. Não fique olhando para os outros, olhe para a sua vida com Deus. Ore para uma igreja fiel aqui em Araras. Ore por um reavivamento nas igrejas no Brasil. Oremos, porque grandes coisas tem o Senhor para o seu povo. Nos mantenhamos firmes no Senhor Jesus Cristo. Não vivamos uma fé de aparência, mas uma fé genuína, uma fé viva.